Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Palavra Encarnada. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje vem nos dizer que o tempo oportuno é agora, né? Quando Deus nos chama, a resposta ela precisa ser imediata. Se Deus me chama hoje, se Deus te chama hoje, essa resposta não pode ser amanhã, não pode ser daqui a um mês, não pode ser daqui a um ano, porque o tempo passa. Jesus vinha passando, ele vinha passando e ele sabia. Era Simão e André. Depois encontra os filhos de Zebedeu, Tiago e João, ele sabia. Eram eles que Jesus tinha escolhido, mas a resposta tinha que ser naquela hora, né? Então eles deixaram tudo imediatamente e seguiram Jesus. É assim o chamado de Deus. O chamado de Deus, ele nos exige uma resposta imediata. Não é para amanhã. Portanto, ao que Deus está te chamando hoje? O que Ele está te chamando hoje é para uma resposta hoje. O que Ele vai te chamar amanhã é para uma resposta amanhã. Mas existe a graça do chamado de cada tempo, né? Veja, o Evangelho diz que o tempo se completou. O tempo se completou. Porque existe um tempo de cada coisa debaixo dos céus. O que o Evangelho diz? Há um tempo para plantar e há um tempo para colher. E tem que ser no tempo certo, né? Veja bem, se você conversar com os agricultores, eles vão te explicar que você tem um tempo exato para plantar, né? E cada cultura tem um tempo certo para plantar aquela cultura. Eles costumam chamar de a janela do tempo do plantio. Porque se você passar daquela janela, e por que chama de janela? Porque você está passando, é uma janela que se abre. Depois aquela janela ela vai se fechar, né? Você não pode passar daquela janela, daquele espaço de tempo que é o espaço certo para plantar. Porque depois vai ser um tempo de chuva e prejudica o plantio. Ou então é um tempo demasiado de sol, a semente não vai germinar. Precisa ser naquele tempo. A colheita, a mesma coisa. Então, é quando você vê, existe o tempo da siriguela, existe o tempo de cada fruta. Exatamente por isso, porque existe um tempo certo para cada coisa, né? E se você deixar passar, né, aquela cultura, né, se passar e chover na colheita, por exemplo, vai apodrecer. Então, você não pode deixar o tempo passar. É o tempo, como diz o Evangelho, o tempo de plantar, o tempo de colher, né? E hoje é um tempo de graça. O Evangelho diz que o tempo se completou. O tempo se completou. Portanto, existe o tempo Cronos, que é um tempo indiferente. É um tempo como qualquer outro. E existe o tempo Kairos, que é o tempo da graça. Esse tempo, ele precisa ser muito bem aproveitado. E nós precisamos tomar posse dele. Não podemos perder este tempo. Precisamos tomar posse e não deixar para amanhã aquilo que Deus nos chama a viver hoje.
Portanto, o Evangelho também nos diz que convertei-vos e credes no Evangelho. Convertei-vos e credes no Evangelho. É um tempo de conversão. O tempo dessa graça é um tempo de uma mudança de vida. Nós estamos no início do ano de 2025. Portanto, é um momento que você precisa tomar algumas decisões sobre este ano. O que é que você vai mudar no seu projeto de vida? É um tempo de decisão, é um tempo de conversão. Você vai decidir que você vai participar da Santa Missa diária. Você vai decidir que você vai fazer uma oração pessoal diária, que você vai rezar o terço diariamente, que você vai assumir um serviço, um apostolado, que você vai mudar certas práticas, certos hábitos na sua vida, no seu cotidiano, que você vai renunciar pecados, que você vai abdicar de algumas coisas, que você vai viver com mais profundidade a evangelização, o despojamento, o desprendimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E não tenha medo de tomar posse disso, de tomar uma decisão firme e corajosa no dia de hoje, porque não existe nenhum lugar onde a misericórdia de Deus não possa te alcançar. Você pode estar no mais profundo pecado, você pode estar entregue à devassidão, você pode estar entregue à mentira, à preguiça espiritual, à murmuração, você pode estar entregue a tudo aquilo que tem ferido a sua castidade. Não existe lugar em que a misericórdia de Deus não possa te alcançar. Você aí, irmão acolhido, pode estar numa profunda depressão, ansiedade, com medo do futuro, porque é um escravo do passado. Não importa. Não importa como está o seu coração. Não importa o lugar que você esteja hoje. A misericórdia de Deus, ela quer te alcançar, para que você tome uma decisão no dia de hoje. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.